Salve, rapaziada! Hoje a gente tem a honra aqui de receber mais um grande ícone do esporte, hoje um grande ícone do karatê, né, que também teve uma contribuição grande para ícones do MMA. Ele que tem um currículo tão extenso aqui que eu preciso até ler, rapaz. O cara tem 445 lutas oficiais, lutou por 28 anos competições oficiais, dos 18 aos 45 anos, acabou de se aposentar. Foi 2 vezes vice-campeão mundial, tem um recorde de lutas pela seleção, foi eleito o melhor atleta de luta de todos os tempos da JKA no Brasil em 2019, bicampeão pan-americano, penta sul-americano, 9 vezes brasileiro e 2 vezes vice-campeão mundial. Tenho a honra de receber aqui Jaime Sandel. Bem-vindo, meu irmão. Os. E aí, meu camarada, tudo bem? Tudo bem, cara? Prazer. Que currículo, hein, meu irmão? Que história, hein? É uma estrada, né, meu irmão? Prazerzaço. Tempão que eu tô para te chamar. E o Jaiminho eu acompanho, além, né? O Jaime é irmão dos meus melhores amigos de infância. E eu acompanhei aí o Jaime desde o início. O cara se transformou nesse grande campeão. E, coincidentemente, né, Jaime? Independente da tua trajetória no karatê, que eu cobri a Pacquiao também, cobri o Vinícius Antony, a carreira dele inteira. Mas, posteriormente, a gente vem a se encontrar e a gente vai começar até a resenha falando disso, né? Com o MMA, né? Exatamente aqui, né? Lá em Las Vegas. Tempos depois, eu vou em 2009 em Las Vegas. Quem é que está treinando o Vitor para reestreia no UFC contra o Rich Franklin? Jaime Sandel, meu irmão. Como é que foi essa experiência? Você treinou o Vitor, antes de você começar a falar, até o Jaime treinou o Vitor para 5 lutas, né? Ele teve 4 vitórias e só uma derrota. Ganhou com o Rich Franklin, Luke Rockhold, Anthony e o Henderson, só perdeu para o Anderson Silva. Como é que foi essa volta, quer dizer, esse início de trabalho com o Vitor lá, que eu peguei você lá na casa dele, passando um tempo com ele lá? Cara, foi muito maneiro, foi através do Vinícius Antony, casca grossíssima aí das artes marciais. Depois eu até falo um pouquinho mais da minha experiência com ele. Um cara que me ensinou muito, abriu muito a minha cabeça. E aí o Vinícius me apresenta ao Vitor, ainda em 2008. Na época, o Vitor lutava o Affliction, extinto Affliction, e ele ia lutar contra o Jorge Santiago. E aí o Vinícius precisava de alguém comprido, bom rápido, bom de karatê para lutar com o Vitor. Ele botou ali na fita. Só que aí o Vitor foi contratado pelo UFC. E aí o Vinícius não pôde viajar na época por conta de compromissos profissionais e falou pro Vitor, cara, leva o Jaime. Na época o Vitor ainda ficou meio assim, porque eu era só um companheiro de treino até então, né? E aí eu fui com o cargo e o peso de ser o técnico de karatê do Vitor. E o Vinícius Antony com o homem, né, mesmo? Olha lá, o Josh Thompson, qual é o nome dele mesmo? O falecido lá no fundo, que era o... É o Sean Tompkins. Sean Thompson. Tompkins, falecido e tal. E você aí fazendo sparring, quer dizer, cara, ajudando em tudo, né, cara? Aí, ó, puxando o treino, quer dizer, foi realmente... Quanto tempo você passou lá com o Vitor nessa oportunidade, já? Eu fiquei 5 semanas lá com ele. Eu considero que foi a minha universidade da luta. Vamos dizer que o karatê, para mim, foi a minha escola. E a universidade da luta foram essas viagens que eu fiz. Essa aí eu aprendi muita coisa. Essa aí já em 2013, contra Luke Rockhold. Essa aí foi contra o Anthony Johnson, a gente treinando na Gracie Barra, cara. Foi a primeira vez que eu fui na Gracie Barra. Para mim foi uma honra. Eu que sou moleque da Barra da Tijuca, como você sabe, né? Crescido no Riviera da Fiore, sempre ouvia falar do Gracie Barra, com aquele respeito. Para mim é um templo das artes marciais, né? A gente sempre tende a olhar só para o Japão, não sei o que, cara, mas a Gracie Barra é um templo das artes marciais. Aí eu entrei lá, treinei o Vitor lá, e, essa experiência foi fantástica. O Sean Tompkins é um cara diferenciado, realmente, o olhar dele era diferenciado. E eu te confesso, Marcelo, que foi bem difícil essa minha primeira viagem, eu sofri um pouco de preconceito aí por ser do karatê, né? Inclusive ele... Legal você falar isso. Eu percebia que ele... Eu não estou nem falando mal da galera, não, porque eu entendo, o karatê é muito fragmentado. Então, eles viram um cara chegando do Brasil, o karatê, eles pensaram, esse cara deve ser outro daqueles embusteiros lá. E aí ele ficou também com o pé atrás comigo. Só que os caras viram que o jeito de eu treinar era o seguinte, eu sou assim, Marcelo, meu jeito de ser até hoje. A primeira coisa que eu faço quando eu vou treinar um atleta é lutar com ele. Porque senão, o que adianta eu ficar de blá, 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 se a gente não trocou pancada? Então, eles vinham eu lutando com o Vitor direto,
fazendo altos sparrings, e aí a visão começou a mudar deles em relação a mim. Tanto que as outras viagens que eu fiz, eu fui super bem tratado, mas nesse começo eles ficaram meio com o pé atrás. Mas eles viram que eu sou um cara low profile, sou um cara tranquilo, eu não quero invadir o espaço de ninguém, e principalmente eu nunca quis botar o karatê e tirar outra luta. Não, em vez de treinar Muay Thai, é karatê. Nunca eu fiz isso, cara, porque pô, eu sou apaixonado por todas as artes marciais. Então acrescenta. O Muay Thai, beleza, boxe, maravilha, vamos acrescentar o karatê aqui. E aí o pessoal começou a relaxar comigo. Essa primeira viagem foi a mais difícil para mim, te confesso. Depois a coisa... Cara, e eles também devem ter pensado o seguinte, cara, o Vitor é um cara muito inteligente, é um cara que sempre esteve à frente do tempo, teve um olhar diferenciado para todos os estilos. O Vitor, quando percebe lá atrás o Lyoto se destacando, ele começa a entender também com o trabalho com o Vinícius Anthony, que o karatê, a parada do kill que vocês têm, né, de achar o ponto cego, é diferenciado, sim, principalmente o Shotokan. E, meu amigo, se o Vitor tá levando alguém, né, o Sean Tompkins deve ter falado também lá no fundo, cara, se esse cara tá trazendo esse bicho ainda faz sparring com ele, porra, meu irmão, tem que respeitar. E você conquistou respeito, obviamente, com o teu trabalho também. Foi bem isso que aconteceu, e o Vitor é muito inteligente, como você falou, cara. Uma vez ele falou, até numa roda de lutadores, ele falou, pô, o karatê, eu fiquei todo orgulhoso, né? O karatê é a melhor luta para MMA no alto. Ele falou, né? Eu fiquei todo orgulhoso, porque ele disse isso, a precisão do karatê Shotokan, porque a gente não pode ser encostado. Se eu levar um socão no campeonato, eu posso perder. Então, a gente evita muito, defende, bloqueia, sai fora, a gente não aceita a trocação. Isso para o MMA é muito bom. Agora, o ideal mesmo, e o Vitor percebeu isso, é conjugar karatê, boxe, muay thai, aí no chão jiu-jitsu, wrestling, ou seja, quanto mais completo, melhor, né? E ele percebeu isso. A gente vai falar ainda mais do Vitor, das lutas dele, mas essa tua colocação, né, e dá margem até para fazer uma pergunta que eu ia fazer mais à frente, mas eu faço agora. Cara, eu, obviamente, trabalhando com a Kiai antes da Tatame e tal, cobri todas as modalidades, né? Até sumô, karatê Shotokan, eu fui para o Mundial do Francisco Filho em São Paulo, de karatê Kyokushin, teve o Ademir da Costa. Então, eu cobrindo todas as modalidades, eu sempre percebi essa diferença gritante entre o karatê Shotokan e o Kyokushin. Vocês têm o mesmo nome, mas são modalidades absolutamente distintas. Uma coisa que mais me chocou no Mundial de Karatê Kyokushin, cara, que é uma modalidade absolutamente de infight. Os caras não podem socar a cara, podem canelar e chutar a cabeça, mas é basicamente uma modalidade de cascar-grossagem, mesmo, onde os caras vão para curta e soco no peito mesmo. E porrada no peito, chutão na cabeça, porrada no peito, porrada no... E vocês são o contrário, a modalidade do encontro da distância, a movimentação ali também, obviamente, tem os golpes, mas é uma coisa mais de encontrar a distância e não deixar ser atingido, né? E eu sempre fiquei pensando assim, cara, por que o Kyokushin, no K1, né, a modalidade que tem maior sucesso no K1 é o Kyokushin, né? E o Shotokan no MMA. No MMA a gente não vê tantos atletas do Kyokushin se destacando, do Karate Kyokushin, mas vê uma penca de karatecas do Shotokan, Lyoto Machida, Jorge St-Pierre, né? O Michel Pereira, o Wonderboy. Como é que você avalia isso, cara? Por que o Kyokushin teve tanto sucesso no K1 e por que o Shotokan teve mais sucesso no MMA e não teve no K1? Cara, excelente pergunta. E isso, primeiro, explicando rapidinho por que é tão diferente, essa palavra karatê, em japonês, é mãos vazias. Então, é uma palavra que é genérica para praticamente todas as lutas de trocação lá no Japão. Então, você tinha um monte de estilos de karatê. Cada família tinha o seu estilo lá atrás. Então, o Kyokushin e o Shotokan, eles têm os mesmos nomes dos golpes, que é tudo japonês, mas o sistema de treinamento já é diferente. O objetivo do Kyokushin é esse que você falou, é casca-grossagem, você definiu bem. Cara, eles são muito fortes, é muito forte. Você tentar nocautear um atleta de Kyokushin com um golpe no corpo, é perda de tempo, ou com chute na perna. Eu costumo brincar que eles são feitos de aço. Uhum. Eles são muito, muito fortes. Só que o estilo deles é esse, não é muito de precisão. Eles chegam pertinho, porque não vale soco no rosto, então eles chegam muito perto e ficam ali trocando, até um arriar. E o que acontece com isso? Isso é muito bom por um lado, você cria super-homens. Os caras são muito fortes, muito resistentes, mas não tem tanta precisão. Então, quando você vai para o K1,
Isso acaba dando certo, porque a luva é grande, eles absorvem os golpes no rosto, 1 ou 2 ou 3, e os caras são de aço. O cara dá uma bordoada e acabou a luta. Já do Shotokan, no K1, não dá certo, porque a gente luta com a luva pequena, a gente soca muito no rosto, mas com luva pequena. Quando você bota uma luva grande, e a gente não tem muita continuidade, a gente é mais precisão. Então, a gente, sem ter a continuidade, não costuma se dar bem quando bota luvão e é luta de trocação. Mas quando você vem para a luvinha e vai para o MMA, pô, a luva do UFC, você sabe disso, você já viu, a luva do UFC parece estar botando um coco na mão. É muito dura. Então, imagina, às vezes, um soco com essa luva, você acaba a luta. Então, os atletas do Shotokan começam a ter uma vantagem nesse sentido. Pô, eu não quero ser atingido, eu não vou para a trocação franca. E os do Kyokushin, por terem a distância mais curta um pouco e aceitar essa trocação, quando vai para a luva pequena e vai lhe derrubar, eles têm uma certa dificuldade, porque imagina, um atleta de jiu-jitsu para me derrubar, claro que consegue, mas é um pouco mais difícil, porque eu luto longe e mexo muito, né? Em inglês se fala extremely elusive, fala isso do Lyoto, é ilusivo, o cara sai da frente, o cara some. Já o atleta do Kyokushin, não, ele luta perto, então o atleta da queda, ele vai ter mais facilidade de quedar. Então eu acredito que é por esse motivo que o Kyokushin se dá tão bem no K1, mas não está tendo tanto sucesso no MMA. Se eles conseguirem fazer uma adaptação no treino, quer dizer, pegar esse homens de aço, pegar esses caras de aço e botar um pouco mais de distância, de esquiva, aí vai ficar bem difícil de ganhar. Pô, legal, cara. Eu acho que essa tua explicação foi espetacular e deu para dar uma noção bem ampla do negócio. Voltando agora para o Vitor Belfort, né? Eu lembro essa luta com o Rich Franklin, que você começou esse trabalho quando a gente se encontrou lá em Las Vegas, era uma luta onde havia muita pressão sobre o Vitor, né, Jamin? Pô, ele estava voltando para o UFC pô, qual Vitor voltará? Será o fenômeno e tal? E, cara, e o Vitor com o karatê, né? Esse Vitor mais maduro, que já estava um pouco mais resolvida a questão da irmã, né? Que foi um momento, um baque muito grande na vida dele, ele já estava com a cabeça mais no lugar. Cara, ele vem e talvez consiga a sequência mais vitoriosa da carreira dele inteira, né? Já veterano, mas é a sequência mais vitoriosa. Inclusive, engatando com essa fase rock and roll. Como é que foi essa... O que você lembra dessa luta com o Rich Franklin aí, a pressão? Cara, muita pressão realmente, muita pressão. E o curioso é o seguinte, eu consegui perceber o lado negativo do MMA e da fama que o MMA traz, porque nessa luta não tinha ninguém em cima dele, Marcelo, ninguém. A gente tinha paz para treinar, cara. Entendeu? Tinha pouca gente, assim, vamos chamar de puxa-saco, baba-ovo, gente querendo, pouca gente, exatamente por isso. Eu acho que tinha muita gente com o pé atrás falando assim, esse cara aí não vai estar bem. Só que eu tinha certeza, cara. Eu tinha certeza. Eu lembro que eu ligava pro Vinícius e falava, Vinícius, ele vai vencer, cara, vai vencer bem. Eu tinha certeza que ele estava voando. E o que eu fiz nessa luta? Eu descobri, inclusive nessa luta, que eu tenho esse, não vou chamar de talento, mas vamos dizer, eu tenho essa inclinação. Eu gosto muito de pegar as características do adversário e começar a imitar nos sparrings. Então, eu não fazia sparring sendo o Jaime. Eu não fazia usando o meu jogo. Eu fazia sendo o Rich Franklin. Eu assisti, cara, acho que mais de 200. O Vitor acordava de manhã, a gente estava na mesma casa, ele chegava e já estava assistindo a luta do Rich Franklin, com um papel do lado, anotando. Eu imitava tudo que ele fazia, o jeito que ele se mexia, os trejeitos, os golpes. Então, cara, o Vitor estava muito preparado para essa luta. Eu tinha certeza que ele ia ganhar essa luta. E foi nocaute da noite, né, por cima. Ele ganhou o prêmio de nocaute da noite. E aí, depois disso, nas próximas lutas, aí mudou, né? Aí tinha aquele monte de gente em cima, todo mundo querendo dar pitaco. Aí dificultou muito a minha vida, para ser sincero. A primeira foi mais fácil nesse sentido, assim. E aí, quer dizer, na sequência, eles continuaram trabalhando juntos, né? Ele percebeu aí, reconheceu o valor aí, né, do karatê. E aí ele, logo na sequência, marcaram a luta dele com o Anderson, né, cara? Na sequência não, foi 2009, ele lutou em setembro de 2009, aí marcaram a luta dele com o Anderson para fevereiro de 2011, não foi isso? Mas teve eu vou te contar uns bastidores aí, que aconteceu bastante coisa nesses bastidores. Primeiro, eu vou te contar, eu estava lá dentro, tá, Marcelo? Ninguém me contou, cara. Então, eu ouço, às vezes, podcast, entrevista, as pessoas falando do Vitor. O Vitor pediu a luta, ele é traíra. Cara, ninguém estava lá. Ninguém estava lá. Eu estava.
Acabou a luta com o Rich Franklin, o Vitor todo suado, a gente feliz da vida. Fomos para aquela salinha do aquecimento, né? Você já deve ter visto aquela salinha do aquecimento pré-luta. A gente voltou para lá para ele tirar as luvas. Cara, lá dentro ainda, chegou o Dana White e o Lourenço Fertitta. Pô, eu fiquei, né, duro, falei, caramba, olha só, eu tô presenciando a história aqui. Cara, na minha frente, o Dana White virou, apertou a mão do Vitor, parabéns. Olha só, você quer lutar com o Anderson? Na minha frente, cara. E o Vitor falou, não. O Vitor virou e falou, poxa, Dana, eu acho que tá muito cedo. Aí o Dana White olhou pro Lourenço, eles trocaram um olhar assim, aí o Vitor na hora falou assim, olha, mas eu sei que eu agora sou um funcionário do UFC e eu quero fazer as coisas todas direitinho, vocês são meus patrões, se vocês quiserem que eu lute, eu luto. Aí o Lourenço ainda virou e falou, eu ouvi, cara, virou e falou, eu gostei desse novo Vitor, e apertou a mão do Vitor. Então não foi o Vitor que pediu a luta, não foi o Vitor, foi oferecida para ele. Beleza, pô, qualquer profissional aceitaria, vamos parar de hipocrisia, né? As pessoas dizem que foi traída, qualquer um aceitaria. Todo mundo quer ser campeão no mundo. Todo mundo quer ser campeão, exatamente. Lógico. E aí, o que aconteceu? A luta ia ser em seguida, em Abu Dhabi. Só que o Vitor estava com uma lesão no ombro, que vinha incomodando ele há um tempo. Então, eu também estava presente, presenciei esta história, estava eu e o Vitor treinando, o Vitor reclamou de dor no ombro, sentou, e aí o Vinícius Antoni virou e falou, Vitor, melhor você operar. Cara, desmarca essa luta e opera. E assim foi feito. E aí colocaram quem para substituir? O Demian Maia, lembra? Aquela luta polêmica que o Anderson provoca. Eu estava lá em Abu Dhabi nessa aí. Uhum. Então, essa era para ter sido Vitor e Anderson. Não foi. E aí, cara, então, de 2009 até 2011, durante a recuperação do Vitor e depois, a gente treinava, sem exagero, de 2 a 3 vezes por semana, eu e ele. O Vinícius quase sempre presente, às vezes só eu e Vitor, porque o Vitor estava morando no Santa Mônica Jardins, que é 3 quilômetros da minha casa. Eu morando no Barra Sul na época, então eu ia lá e a gente treinava e, cara, foi a época que a gente teve mais contato, essa época, de 2009 a 2011. Aí ele vai para os Estados Unidos e fica lá. E lá, cara, eu também nunca gostei muito de contar essa história, mas eu vou contar, porque já faz muito tempo também. O Ray Sefo entra em cena. O Ray Sefo, lenda da trocação, um dos melhores que eu já vi lutando. Só que o Ray Sefo tem uma personalidade muito, assim, sabe? Sou eu sou o rei, é do meu jeito e ninguém mais dá pitaco. Então, quando eu fui para lá em 2011, eu não tive o mesmo espaço de 2009. Lembra que eu te falei? Aí já foi diferente. Tava todo mundo querendo aparecer também. E o Ray Sefo, cara, ele meio que, sabe, abriu os braços e só queria que o Vitor treinasse do jeito dele. Então, o tempo que sobrava para mim, para eu desenvolver o karatê, era pouco. Só que o Vitor confiava muito em mim. A gente tinha uma simbiose grande. Então, ele vinha e ele tinha que falar para o Ray Sefo, agora eu quero treinar karatê. Peraí. Então, foi um camping, cara, que eu já fiquei um pouco incomodado em algumas situações. Na semana da luta, o Ray Sefo puxou um treino fortíssimo na segunda-feira, pô, o Vitor ia lutar no sábado. Aquilo me incomodou também. Eu falei, putz, grila. Eu falei, Vitor, acho que você devia parar de treinar essa semana, treinar mais leve. Então, assim, foi uma preparação que teve esse leve atrito, sabe? E eu não quis bater de frente com o Ray Sefo para não criar mais atrito ainda no camping. A pior coisa que pode acontecer no camping, cara, é ter briga. Então, tem até uma foto você com o Ray Sefo aí, o Léo vai subir agora. Tem, sobe aí ela para ver. Eu botei minha violinha no sapo, né? Tem você, o Ray Sefo e o Vitor aqui. E, curiosamente, hoje o Ray Sefo, né, Jaime, é o presidente da PFL, né, cara? Pois é. Você tá contando essa história aí, é curioso. Ele é um cara, ele tem uma personalidade, cara, ele é um cara muito inteligente. Não preciso nem dizer dele na trocação, tipo assim, se eu fosse me comparar com ele, honestamente, sem falsa modéstia, cara, o Ray Sefo tá aqui e eu tô lá no chão ainda. Não tem comparação. Então, não é que eu tô falando, pô, eu sei também, mas é que a minha parte do karatê, só do karatê, ele não tinha uma visão de karatê, ele não entendia, não gostava. Eu ensinava o golpe de encontro, não, nosso DA, ele, não, isso aqui vai funcionar. Ele começou a se meter no karatê ali e acabou dando uma leve, não ficou uma coisa tão boa quanto poderia ser. Desculpa. Então, nessa preparação com o Anderson, aconteceu isso. Aí ele aí. Casca grossíssima, mesmo esse cara fazendo sparring é assustador. Só que ele tem essa personalidade, então é só ele, é a visão dele e acabou. E o que aconteceu? Antes da luta, eu tive um sentimento, como eu te falei, eu não estava com um sentimento tão positivo, sabe? Eu estava com um sentimento... E aí teve a pesagem, aquela famosa encarada com a máscara, né? Que o
que o Anderson coloca a máscara, eu estava do lado, não do lado do Vitor, o Vitor estava assim na pesagem, ele estava com o nutricionista dele, eu esqueci o nome dele agora, um cara nota 1000, e eu estava do lado, assim, do palco, né, assim, olhando. Quando o Anderson bota a máscara e o Vitor descompensa, eu já me preocupei. Aí o Vitor sai dali, cara, completamente alterado. Falando, caraca, eu vou matar esse cara, vou nocautear ele, olha só, amanhã um dos dois vai ser nocauteado, não sei o quê. Isso me preocupou, porque uma coisa que eu sempre falo para quem eu treino, cara, não luta com emoção. Tira a emoção. Luta não é lugar de emoção, não é lugar de raiva, não é lugar de medo, não é lugar de vaidade. Ah, vou fazer um golpe bonito aqui para sair. Não. Tu tem que pensar nos seus braços, nos braços do adversário, nas suas pernas, nas pernas do adversário, acabou. E aí ele foi para a luta com raiva. Isso é muito ruim. Ele não conseguiu resolver isso dentro dele, sabe, a provocação. E aí ele fez uma coisa que eu pedi para ele não fazer, Marcelo. Eu falei, Vitor, eu falava assim, Vitor, 3 segundos. Nossa regra, eu digo, como assim, 3 segundos? Tu não pode ficar mais do que 3 segundos parado na frente do Anderson. Parou na frente do Anderson ali, ó, 1, 2, 3, mexe. Porque o Anderson, eu falei para ele, o Anderson é um gênio. Tu parar 3 segundos, cara, 4, 5 segundos, ele vai calcular a distância e depois não deu outra. Se vocês aí que estão assistindo depois tiverem a curiosidade de rever a luta, vocês vão ver que ele começa bem pra caramba, o Vitor, dá um soco, passa ventão, derruba o Anderson, dá um soco, passa aqui, levantam, aí ele para. Quando ele para, o Anderson calmamente vai lá, ó, 1, 2, 3, pá, e chuta. Então, o chute do karatê, né? Qual o nome desse chute do karatê? No karatê a gente chama de maigeri, mas no caso do Anderson foi o chute frontal do Muay Thai, porque o Anderson é do Muay Thai, inclusive tem um Muay Thai fora do comum, e, pô, lindo chute, e o Vitor, depois ele sai do octógono e pergunta pra gente, o que aconteceu? Ele não lembrava direito, ele falou, pô, tava indo tão bem, o que aconteceu? Então, essa luta pra mim, cara, eu tenho sentimentos assim, porque ele ia ganhar, Marcelo, ele ia ganhar, cara. Ele ia ganhar do Anderson, ele ia fazer história ali, porque ele tava voando muito rápido no treino, era uma coisa assustadora. Era um knockdown atrás do outro nos sparring. Só que, pum, daqui a pouco caía um, caía outro. Mas aconteceu do jeito que tinha que acontecer e bola pra frente. Bola pra frente. Aí, na sequência, isso que é o incrível do Vitor, né, cara? E aí, na sequência, ele não se abalou. Aí você via que era o novo Vitor, que o Vitor tinha... depois do problema com a irmã, ele ficou em altos e baixos, natural, né, um problema psicológico e tal, se desmotivava e tal, e ali, depois da derrota do Anderson, ficou provado mais uma vez que era realmente o novo Vitor, porque ele se manteve em alto rendimento, atropelando todo mundo, né, cara? Ele foi, na sequência, perde do Anderson, aí ele pega o Akiyama, nocaute em 1 minuto e 50. Depois ele pega o Anthony Johnson, cara, no UFC 142 no Rio, que eu lembro do Zé Mário me ligar e falar assim, Alonso, eu tô aqui na Black Zillions, meu irmão, esse negão é diferente. Eu não sei como ele bate 7-7, como é que ele bateu 7-7, meu irmão, luta duríssima pro Vitor. Se o Vitor não for o melhor Vitor, vai dar ruim. O Zé Mário conhece o Vitor e conhecia o Anthony Johnson. Meu irmão, e era o melhor Vitor aquela noite, né? Que ele finalizou o Anthony Johnson. Foi, eu até brinquei eu escrevi no meu blog, lá brinquei na época, eu falei, pô, o jiu-jitsu salva, né? Porque essa luta aí a gente treinou pra caramba, claro que a minha parte foi só a parte de karatê, inclusive eu treinava de canhoto com o Vitor chutando com a perna esquerda no rosto, cara, que o Anthony Johnson tem essa arma aí. Ele é um cara pesado, forte, mas ele tem a perna solta e ele não mostra o chute. Mas, pelo menos o chute ele não tomou, graças a Deus. Eu falei, Vitor, pelo amor de Deus, cara, levanta a guarda, cuidado, porque vai vir o chute de esquerda na tua cabeça, ele vai minar você embaixo, vai chutar a tua cabeça. E aí, quando foi pro chão a luta, e o Vitor finalizou, eu falei, jiu-jitsu salva, graças a Deus, mais uma vitória aí pra conta. E na sequência, né, é uma derrota, mas que é uma derrota que, mais uma vez, mostra essa. Eu acho que você não estava treinando com ele, mas independente disso, você vê a sequência cronológica desse novo Vitor com o karatê. Ele aceita, talvez seja um dos Vitor mais cascas grossas aí da história, aceita uma luta com o John Jones em cima. O John Jones ninguém queria, já era o cara mais temido do mundo, né? E aí ele aceita bem em cima a luta com o John Jones na divisão de cima, nos meio pesados. E aí, mais uma vez, você falou jiu-jitsu salva, né? O Vitor quase pega o braço do John Jones naquela luta, né, cara? E tem um bastidor aí também. Eu não fui nessa aí porque eu estava na concentração do Campeonato Mundial de Karatê Tradicional. Eu fui disputar na Polônia. Foi um dos vices até que eu tive por equipe.
E Já aí vamos mostrar isso. Uhum. ele me chamou, assim, meio que em cima da hora. Eu falei, Vitor, eu não posso, porque eu tô convocado, pô, eu não vou deixar de ir pro Campeonato Mundial, eu tô convocado. E aí eu fiquei lá na concentração com o pessoal da Seleção Brasileira de Karatê Tradicional, eu fiquei lá agoniado. E aí depois eu fiquei sabendo, cara, que num dos treinos ele trincou uma costela. Então ele foi lutar, cara, com dor, no sacrifício. E o Vitor, eu sempre falo isso. Eu vejo gente falando muita coisa. Eu convivi com ele 6 anos da minha vida, cara. O Vitor é um cara, ele é um samurai, cara. Ele gosta muito. Não estou falando antes, eu não conheci o Vitor antes. Eu conheci o Vitor nesses 6 anos que eu fiquei com ele, cara. Ele gosta de treinar. Ele não. Pelo contrário, você tem que pedir para ele treinamentos. Gosta de treinar, treina machucado. E, ele, assim, ele quer lutar. Ele gosta de lutar. Então, nessa luta, ele foi meio que no sacrifício. E aí eu perguntei para ele. Falei, Vitor, o que houve ali no braço, cara? Ou por que tu... Aí ele falou, Jaime, falou assim mesmo pra mim, Jaime, eu peguei e eu senti estalar o braço, prec. E aí ele, não é que ele foi bonzinho, ele me falou, não, Jaime, não é que eu fui bonzinho, não, mas o instinto do ser humano, você ouviu aquele prec, ele deu uma afrouxada. Quando ele deu uma afrouxada que o John Jones puxa ali um pouquinho o cotovelo, ele tenta puxar de novo, aí já não consegue mais finalizar. Tanto que o John Jones vai para a coletiva, o braço, lembra disso? O braço imobilizado, cara. Sim, cara. Ele estalou o cotovelo, ele por pouco não quebrou o braço do John Jones. Impressionante isso, cara. Impressionante, né, cara? E na sequência eles voltam, aí que eu falo, talvez o melhor momento de toda a carreira, né? Que ele enfilera Michael Bisping, Luke Rockhold e Dan Henderson. Todos por nocaute no primeiro, segundo round, né, cara? O Michael Bisping, aquele chute na cabeça que o Michael Bisping xinga o Vitor até hoje, né? Que ele teria perdido aquele olho ali nessa luta, né? Você não estava treinando com... Essa eu não pude ir também, aí mais por conta de família, né? Eu tenho 2 filhos, aí estava com um filho pequeno, não pude ir nessa aí. Mas na sequência tu foi, com o Luke Rockhold, que é essa foto aqui que você me mandou, fotaço aqui, você treinando ele, né? Isso aí foi lá na Black Zillions, na Flórida, 2013, aí eu fui contra o Luke Rockhold, ele falou, Jaime, pelo amor de Deus, tu tem que vir nessa. Eu falei, não, eu vou. E aí foi legal o seguinte, cara, porque ele estava treinando esse chute giratório, né? Não fui nem eu que ensinei para ele, não, tá? O chute giratório, ele já estava treinando. Só que a forma dele aplicar, eu falei para ele, Vitor, se você chutar sem mexer o pé da frente, tipo direto, sem chutar, é fácil o cara sair. Então vamos usar um pouquinho da movimentação do karatê. Então você vai botar o pé lá dentro do cara, bota e sai, bota e sai. Daqui a pouco você bota e chuta dali. Você já vai ganhar um espaço assim grandão. E se vocês olharem a luta, ele dá esse chute a primeira vez e passa batido, ó, passa pelo rosto do Luke Rockhold. O Luke Rockhold, ele consegue com facilidade esquivar. Aí o Vitor começa a fazer a movimentação. Cara, eu quase chorei vendo a luta. Falei, caraca, ele tá fazendo certinho, vai entrar. E quando ele dá o segundo chute, mais um nocaute da noite para conta aí. É o que eu falo do karatê. Na minha visão, né, o karatê, todas as lutas, na verdade, elas têm que se tomar. Então, eu nunca cheguei falando, não, tu vai fazer assim. Não, fala, Vitor, acrescenta a movimentação do karatê nesse chute maravilhoso aí que você está treinando. E foi o Henry Hooft, sabe, aquele casca grossa da Black Zillions, que estava passando esse chute para ele. Inclusive, uma história só rapidinha aqui, curiosa com o Henry. Quando eu cheguei na Black Zillions em 2013, eu pensei, meu Deus do céu, uma outra academia com outras pessoas, será que eu vou passar pelo mesmo preconceito? Mas eu dei maior sorte, que no primeiro dia que eu cheguei, eu cumprimentei o Henry, não sei se você conhece ele pessoalmente, ele é um cara fechadão, fechadão. Gente boa, mas ele fica na dele, assim, com o braço cruzado. Aí ele pegou, apertou minha mão e estava faltando uma pessoa para o treino. Era um treino, não era nem de sparring, era um treino mais de chão, queda, pesadíssimo. Ele virou para mim e falou assim, você pode completar para a gente? E hoje em dia eu vejo que foi um teste, porque eu falei, posso. E eu entrei, meu irmão, e eu fui o mais psicopata do treino era eu. Caía, levantava, suava, e não parava. Aí uma hora tinha que socar o saco no chão, eu estava lá que nem um psicopata. Então, eu vi que ele deu um risinho, quando terminou ele fez assim para mim. Dali para frente, foi o primeiro dia já. Ele me tratou, cara, maravilhosamente bem. E ele é um cara também que é muito acima de mim. Então, assim, ele, foi super... Mas eu tenho certeza que se eu dou uma rateada no treino, não posso, não, vim aqui só para assistir. Ele não ia... Aí foi mó barato, cara. Depois disso ele ficou todo de boa. E nessa época que você foi na Black Zillions, quem mais que estava lá, assim, quem que te impressionou lá, cara? Cara, eu cheguei a treinar com muita gente lá, né?
pô, eu não cheguei a fazer sparring, mas eu dei um treino com o Matt Mitrione, assim, de grade. Eu tinha um professor de judô lá, muita gente boa, que ensinava o judô para o MMA, aí negócio de queda, aí o Matt Mitrione pediu para mim, vem aqui. Aí eu fiquei com ele lá e tal, cara muito forte. O César Mutante, que virou meu amigão em 2011, a gente treinava muito em 2013, eu e o César Mutante, bastante. Fiz sparring com o Durinho, a gente virou amigo, eu e o Durinho. Foi muito maneiro o sparring, desculpa. Muito maneiro o sparring, até assim, a gente fazendo. E ele tentava me quedar e eu botava a mão no quadril dele, aí ele rindo. Pô, esses caras do cara deixam tocando, tudo com quadril duro, é difícil de quedar. Durinho, gente boa pra caramba. Um cara que me impressionou muito, que estava treinando lá, foi o Thiago Silva. O Thiago Silva estava treinando lá, um cara forte. Aí ele até me pediu, pô, vem cá, me mostra aí como é que o Lyoto fez para mim nocautear, que até hoje eu não sei direito. Aí eu mostrei, não, ele fez assim, ó, ele puxou aqui, bateu assim. Pô, foi isso mesmo. E tinha, pô, agora me falhou o nome dele, que o Lyoto ganhou o título em 2009. O Rashad Evans. Isso, esse me impressionou demais, cara. Esse eu, infelizmente, não fiz nada com ele, mas eu ficava olhando assim, cara, que cara talentoso, Marcelo, que cara talentoso, rápido. E assim, o wrestling dele ele não queda, ele mergulha. Cada um mergulha, assim, muito bom de trocação. Foi até, se não me engano, ele estava se preparando para a luta contra o Quinton Jackson, se não me engano. Foi bem nessa fase aí, cara, que cara talentoso, me impressionou muito. E nessa época que você estava treinando o Vitor para lutar com o Luke Rockhold, se eu não me engano, foi em Jaraguá, né? Que foi exatamente esse rodado lindo que ele lindo. o Rockhold falando pra caramba. Você estava nos bastidores dessa luta? Essa foi não, linda, essa né? não. Essa eu tive que voltar para casa, eu tinha um compromisso na semana da luta, e aí eu falei, Vitor, eu vou ficar contigo. Fez o camp com ele, né? Um camp todo, e aí uma semana, quando ele veio para o Brasil, se no dia que ele veio, eu acho que eu vim um dia antes, e ele veio um dia depois, ele foi direto para lá, e eu vim para o Rio. E aí eu lembro que eu tive a última conversa com ele, eu falei, Vitor, cara, tu vai ganhar. Pode confiar que tu vai ganhar. Você vai ganhar. E o Durinho falou isso para ele também. Falou, Vitor, vai ganhar. O Luke Rockhold, o Durinho é muito engraçado, né? Você conhece, a gente boa demais. Aí ele, já, o Rockhold, ele é muito talentoso. Mas se o Vitor meter a mão nele, ele vai amarelar. O Vitor vai ganhar. E o Vitor veio muito confiante pro Brasil. E aí, mais um nocaute da noite. Inclusive, ele me agradeceu lá na entrevista. Falou, pô, eu queria agradecer o Jaime Sando também e tal. Foi muito, muito legal. Esse negócio que você falou do Vitor, né, cara, dele adaptar os movimentos rapidamente. Eu lembrei uma vez o Daryl Waller, né? Eu entrevistei o Daryl Waller do wrestling. E eu perguntei para ele assim, cara, você treinou muita gente no Brasil, assim, quem que mais te impressionou? Aí ele falou, pô, Alonso, para mim o Vitor, ele está na fronteira dos gênios na questão da biomecânica, porque eu mostro coisas para ele, uma posição X, ele olha, absorve, e depois, quando eu olho, ele está usando aquilo em YZ de outras maneiras. É impressionante a capacidade dele de fazer a leitura espacial do movimento e adaptar aquilo. E é exatamente isso que você falou agora aí, né? Você quase chorou vendo, quer dizer, uma coisa que você falou com ele ali, que ele percebeu, né? E usou na luta logo na sequência. Deve ter treinado pra cacete isso, óbvio, né? Mas com certeza é uma coisa que às vezes você acha que falou, entrou por aqui, saiu por aqui, e não, o cara botou ali na cachola e usou na hora certa, né? Isso me impressionava realmente nele, cara. Ele pegava muito rápido. Incrível. Inclusive na luta contra o Dan Henderson, que foi a minha última, que eu fiz o camping todo com ele, também lá na Flórida. Quando eu cheguei lá, ele estava... eu sempre gostava de fazer isso, chegar e ver o Vitor fazendo um sparring. Eu vi ele fazendo um sparring, já comentei, Vitor, você está andando para o lado errado. O Dan Henderson tem aquele soco de direita dele lá que é devastador, você não pode andar para o teu lado esquerdo, você tem que andar para o teu lado direito, sempre fugindo do soco. E aí ele chutando muito com a canela, que eu acho maravilhoso, uma arma maravilhosa. Aí quando eu cheguei, já no segundo dia, eu falei, Vitor, agora chuta com o pé. Ele, não quero, eu chutar só com a canela dessa vez. Aí só que eu conheço o Vitor, eu tenho paciência, né, cara? Aí eu, entendi. Pô, mas por quê? Eu assim, né? Mas por quê? Não, a canela é mais forte. Eu falei, não, a canela é mais forte, maravilhoso. Pô, continua chutando com a canela. Beleza. Mas chuta também com o pé. Aí ele, pô, Vitor, chuta com o pé também. Você sempre chutou com o pé, cara. Tá bom, então. É porque tinha medo de machucar o pé. Tá bom. E aí depois eu devagarzinho fui entrando na cabeça dele, falando, pô, Vitor, chuta com a canela. Cara, a gente não pode nunca. Eu falei isso pra ele, aí que ele
você mesmo diz, Vitor, a gente nunca pode eliminar armas. Você não é para você trocar a canela pelo pé, mantém a canela. Canelado no Muay Thai não precisa dizer nada, é uma arma devastadora. Só que o pé vai te dar mais uma distância. Então pode ser que na luta você esteja um pouco mais longe. Cara, dito e feito. Como é que ele nocauteia o Dan Henderson? Nocaute da noite de novo. Um chute com o pé. A gente no karatê chama de mão artilharia. Chutou com o peito do pé. Com a canela, talvez ele não chegasse naquele momento, porque não estava na média distância. O Dan Henderson estava saindo. Ele vai dar com o pé. Aí depois ele me mandou uma mensagem, falou, pô, meu irmão, muito obrigado, bem que você falou e tal. Foi mó barato também. Mais um nocaute da noite. Que legal, né, Jean? Pô, e teve uma outra coisa curiosa que eu lembro que você tinha me contado em off e tal, na época, né? Você, nesse tempo, eu fui lá em 2007, essa foto aí eu fiz em 2007, que é quando o Vanderlei, Jacaré, né, e o próprio Drasdale estão lá treinando todo mundo no Extreme Culture, e aquela foto que a gente fez lá dos treinos do Vitor são em 2009, né? Só para a galera entender, Vitor e Vanderlei não treinaram juntos, tá, galera? Na Extreme Culture, foram 2 anos depois. Mas quando você vai, né, aqui em 2009, essa foto aqui, você está com ele lá na Extreme Culture, você também recebeu o convite, né, cara? O cara deve ter visto teu talento ali, como você treinava bem e tal, a questão da distância dessa fera aqui, né? Foi, na verdade, o convite veio em 2011, porque em 2011 ia rolar a luta do Randy Couture contra o Lyoto. E aí, pô, eu tava no final do camping já do Vitor, da luta contra o Anderson. E aí eu tava saindo um dia do treino, o César Mutante estava do meu lado, César Mutante que ganhou o The Ultimate Fighter, né, lutou no UFC, grande amigo meu, casca grossa da capoeira. Aí ele estava do meu lado, a gente saindo, vem o head coach, o treinador principal do Randy Couture, vem falar comigo. Ele fala, tudo bem, posso falar contigo? Pode. Pô, você tá terminando o camp com o Vitor aqui, não tá? Tô. Você não quer começar a fazer o camp do Randy, não? A gente vai fazer agora a luta contra o Lyoto. E me convidou, cara, para fazer parte do camping, do treinamento da luta do Randy com o Lyoto, que seria a despedida do Randy Couture. Aí eu olhei assim, né? Tomei aquele baque, aí eu, cara, mas eu nem pestanejei, eu falei assim na hora, pô, falando em inglês, sinto muito, mas eu não posso. Aí o cara, mas por quê? Eu falei, cara, eu sou o Sensei Machida, pai do Lyoto, é meu técnico. Meu técnico. Na época, desde 2002, a gente estava em 2011, já há quase 10 anos, meu técnico. Aí uma foto linda, eu com ele, isso é em 2017. Eu considero o Sensei Machida, o meu professor é o Sensei Hugo Arrigoni. É o meu professor que me formou desde pequeno, né, de 13 anos até os Aqui 29 anos. Medalha. Esse aí, Sensei Hugo Arrigoni. Dos 13 anos até os 30, ele foi meu professor. Então, ele me formou, foi a base do meu karatê. Depois eu passei a treinar sozinho. Hoje em dia eu sou professor. Desde 2009 aí que eu treino sozinho. E o Sensei Machida sempre como a minha referência. Sensei Machida como meu técnico da Seleção Brasileira JK, a minha referência. Então, como é que eu ia fazer isso? O Shinzo é muito meu amigo, irmão do Lyoto. Muito meu amigo. O Take, que é o irmão mais velho, né, é o Take primeiro, depois o Shinzo, depois o Lyoto. O Take é muito meu amigo. O Lyoto, eu já lutei Essa contra foto ele. aqui, o Take, inclusive, está na seleção junto contigo, né? O Take é o primeiro da esquerda aí nessa foto, segurando a bandeira. Nós fomos vice-campeões mundiais aí na JK. Foi a única vez que o Brasil chegou na final nessa entidade, que é o Karatê japonês original. É a entidade mais antiga de Karatê, Japan Karate Association. E nós fomos vice-campeões. Inclusive, eu ganhei minha luta contra o japonês, Nippon. Fiz um golpe só, o japonês grogueou, eu ganhei. E o Take estava comigo. Então, como é que eu ia treinar o Randy Couture contra o Lyoto, sendo amigo dos irmãos e sendo treinado pelo pai? Eu falei que não. E o Mutante ficou doido. O Mutante falava, Jaime, não, peraí, cara, pensa melhor. Depois, né? Peraí, cara, peraí. E aquele sotaque mineiro dele engraçado, né? Oi, não, pensa melhor. Pensa melhor, cara, porque vai ser a oportunidade da tua vida. Você vai ficar famoso por da vida. Você vai ficar famoso nos Estados Unidos. Você vai abrir aqui todos os caminhos. Você vai ser o cara que treinou o Randy Couture no Karatê. Eu falei, Mutante, eu não posso. Eu sei que tem um pote de ouro no final dessa estrada, eu sei que o olho brilha, mas eu nunca vou me perdoar. Se acontecer de eu treinar o Randy Couture nocautear o Lyoto, eu nunca vou me perdoar. Porque eu sou muito amigo dos irmãos, o Sensei Machida é meu técnico, meu mentor, eu não vou fazer isso. E aí, o Randy Couture acaba chamando o César Mutante.
Porque o César Mutante tinha muito contato comigo. A gente treinava muito junto, Marcelo, muito. A gente trocou muita pancada aí, o César Mutante. E aí eles chamam o César Mutante, então, para tentar desvendar um pouco esse jogo do Lyoto. Inclusive, quando chega na luta, um dos corners do Randy era o César Mutante. E aí eu fiquei assim, dividido, né? Porque, pô, eu adoro o César Mutante. Falava, caraca, eu pensei, né? Pô, irmão, te adoro, eu venho em casa, te adoro, mas eu vou torcer pelo Lyoto aqui. E aí o Lyoto faz aquele Maitobingeri, que eu uso muito também, que é o chute voando, assim, né? O Maigeri, o chute frontal voando, e nocauteio. Karate Kid, né, meu irmão? Karate Kid, eu uso muito esse golpe, só que eu uso na linha de cintura, porque no Karate Shotokan, a gente pode bater, mas não pode arrebentar o adversário, senão você pode ser desclassificado. Então, se eu der um bico na cabeça, eu posso ser desclassificado. Então, eu pulo, mudo minha altura e chuto na linha de cintura. Esse chute aí mesmo, chute do Karate Kid.